como estudar para o concurso da Polícia Penal de Goiás e passar. Eu sou o Igor Lopes e você está no canal MyLink Cursos. Vem comigo para a tela do computador. Eu vou deixar para você o link deste material na descrição e no primeiro comentário fixado. A primeira coisa que todo concurseiro que é aprovado faz é a análise objetiva do edital do concurso. No seu caso, do concurso da Polícia Penal de Goiás, e a banca é quem? A IBFC. Então você vai no site da banca, na página do seu concurso, baixar o edital e acompanhar as atualizações ou retificações do seu edital. Essa é a página do seu concurso. Você vai vir nessa página, você vai baixar o seu edital e acompanhar as atualizações. Nessa página também você vai fazer a inscrição para o seu concurso. Dentro da análise objetiva que você vai fazer do seu edital, você deve ficar atento ao anexo 5 do seu edital, que é o cronograma previsto. O que é o cronograma previsto? É o cronograma de datas, das principais datas de todo o processar do seu concurso. Então é neste cronograma previsto que você vai ficar atento com as datas para não perder data da prova, data da inscrição, e por incrível que pareça, isso elimina bastante candidato. As datas das avaliações médicas, equipe multiprofissional, se você for deficiente físico, avaliação da vida pregressa. Então tá aqui, ó, para você não perder as principais datas do seu concurso. Além disso, você vai ficar atento ao quê? Aos requisitos exigidos para a posse do cargo, como nível superior, 18 anos na data da posse do cargo. Em relação ao nível superior aqui, ó, tudo indica que o concurso da Polícia Penal de Goiás irá sim aceitar o curso sequencial. Isso é uma polêmica, porque o edital inovou. Esse aqui não é o caso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente conversa, beleza? Outro ponto que você vai ficar atento no seu edital, as etapas do concurso. Além disso, no seu anexo 4, você vai pegar do edital o conteúdo programático e ter em mãos. Para que, Igor? Para você estudar apenas o que vai cair no seu concurso. Porque a maioria desses cursinhos que vendem cursos para concursos colocam todo o material completo, com todas as aulas referentes a português, direito constitucional, direito penal. Só que no seu conteúdo programático, e isso é uma dica de ouro, não vai cair todos os tópicos das disciplinas. É o caso de língua portuguesa. Não irá cair todo o tópico, todo o conteúdo de língua portuguesa. Apenas alguns. Então você vai ter o seu conteúdo programático em mão, todas as disciplinas, para que você estude apenas o que vai cair no seu concurso. O segundo ponto que todo concurseiro que é aprovado faz é a análise do perfil da banca, no seu caso a IBFC. Você vai fazer a análise preliminar dessa banca para que você tenha um norte nos seus estudos, para que você desde o início da sua preparação entenda, já comece a se especializar nas questões, na maneira, no perfil em que a banca aborda os conteúdos das provas. Igor, como eu faço isso? Meu amigo concurseiro, você vai pesquisar em artigos sobre a banca IBFC, artigos mais recentes. Dentro desses artigos, você vai procurar a incidência das disciplinas. Mas o que é isso, Igor? Incidência é o seguinte: olha, a banca IBFC em língua portuguesa, o que mais cai? O que mais ela gosta de cobrar em língua portuguesa? Tá, e em direito penal? O que a IBFC gosta de cobrar em direito penal? Fazendo isso, você vai traçando a sua estratégia de preparação. Além disso, você deve fazer o quê? As questões mais recentes da banca IBFC, das disciplinas que estão no seu edital. Quando você começar sua preparação, os seus estudos, língua portuguesa, direito constitucional, direito penal, raciocínio lógico, você vai dar preferência para as questões da IBFC. Você vai resolvendo as questões da IBFC. Para quê? Para que você possa desvendar o perfil da sua banca. Eu vou fazer analogia com você do quão isso é importante. Imagina que você está num jogo de xadrez. Quanto mais você vai jogando contra o seu oponente, repetidas vezes, mais você vai conhecer e entender as estratégias, o jogo que ele joga com você. Dessa mesma forma, você vai praticar as questões da IBFC. Você vai entendendo o que ela gosta de cobrar em
cada disciplina, a forma que ela cobra cada tópico ali, os comandos que ela dá. Ela gosta de cobrar muito o VOF, ela gosta de cobrar muito a exceção, então você vai entendendo o que? O perfil da banca, e esse é um passo estratégico do concurseiro que é aprovado. O terceiro ponto, e um dos mais importantes, é você construir um material de qualidade. No seu material, você tem que ter uma videoaula de apoio apenas. Vou explicar lá na frente. PDF ou apostila, caderno de revisões e erros, um banco ou mapa de questões focado na banca IBFC. Esses simulados aqui você pode adquirir faltando ali umas 3 semanas para a data da prova. E eu também vou te ensinar uma estratégia de como fazer simulados e aumentar a sua taxa de acertos. E para isso, você coloca aqui na descrição: eu quero estratégia de simulados, que eu vou fazer um conteúdo específico para você, beleza? Uma outra ferramenta que você pode utilizar é o app Anki. É um app que te ajuda na revisão com flashcards. Então você pode utilizar, aprender a usar esse app aí, que ele vai te ajudar nas suas revisões. Vamos para a análise da sua prova objetiva baseada na quantidade de questões. E aqui tem um segredo que eu vou te passar. A sua prova terá um total de 80 questões. A sua pontuação total é 90 pontos. A duração da sua prova é 4 horas e 30 minutos, ou seja, 270 minutos. Você pode, com forma de organização, separar em torno de 30 minutos para preencher o gabarito e resolver alguns imprevistos, como ir ao banheiro ou fazer algo do tipo. A sua prova discursiva, você vai treinar sua prova discursiva e vai tentar concluir em torno de 40 minutos. Isso pode variar dependendo da sua facilidade. Tem pessoas que têm mais facilidade para escrever, tem pessoas que vão demorar um pouco mais. Com esses cálculos, você terá em torno de 2 minutos e meio para resolver cada questão. Eu acho pouco tempo. Realmente, 4 horas e meia para uma prova deste naipe, deste tamanho, é pouco tempo. Nós temos 30 questões nos conhecimentos gerais. Baseado nas questões que você tem na sua prova, eu desenvolvi esse gráfico de pizza aqui, ó. Você tem cerca de 12,5% de questões, ou seja, 10 questões de português e 50 questões, meu amigo. 50 questões para conhecimentos específicos. Só que tem um segredo aqui. O pessoal tá deixando passar em branco e eu vou te mostrar. A análise mais efetiva que você deve fazer é a análise do peso das disciplinas. E com isso, os conhecimentos específicos é mais que 80% dos seus pontos da sua prova. Então, o seu foco é aqui, ó. Essas matérias aqui é para você não ser eliminado. Você tem que tirar pelo menos 6 pontos aqui e aqui 37,5 pontos. Ou seja, são 30 questões de conhecimentos gerais. O peso dela é 0,5. Uma questão, exemplo, uma questão acertada de direito administrativo ou qualquer outra questão dessas aqui equivale a 3 questões dessas. Olha isso aqui. Prepara com estratégia. Olha o conteúdo que eu estou passando para você. Uma questão dessa equivale a 3 dessas aqui, porque cada questão dessa aqui tem um peso de 1,5 pontos. Outro ponto que eu vou trazer para você aqui. Eu estou desenvolvendo uma ferramenta, uma planilha de estudos com todas essas informações completas que vão te ajudar no concurso da Polícia Penal de Goiás. Vai te ajudar demais, vai fazer você economizar tempo, organizar o seu ciclo de estudos, acompanhar ali o conteúdo programático, o seu progresso no conteúdo programático. Você vai poder controlar as revisões que você for fazendo, os seus acertos e erros em cada tópico. Vem comigo, se inscreve no canal, curte esse canal aqui e fique atento pelos próximos vídeos. Cronograma de estudos para a Polícia Penal de Goiás. O seu cronograma de estudos, ele irá se basear em um ciclo semanal de estudos. Igor, o que é um ciclo semanal de estudos? É um ciclo ininterrupto
ininterrupto de estudos. Se você estudou todos os conteúdos do dia 1, do dia 2, mas no dia 3 você não conseguiu ver nem direitos humanos e nem direito administrativo, quando você for para o dia 4, você irá começar da onde você parou e depois continuar estudando. Então, neste cronograma, eu dei relevância para as matérias que têm mais peso. De qualquer forma, você pode fazer as suas adaptações. Tira o print da tela, se você preferir, mas no próximo vídeo eu vou trazer um cronograma completo para você, beleza? Então, para iniciar os seus estudos, ou você que já está estudando, pode utilizar esse cronograma aqui e já começa arrebentando nos estudos. Eu coloquei aqui para você a técnica de revisão de 24 horas. Se você não tem muito tempo para estudar, você pode tirar essa técnica daqui, não precisa praticar, mas no lugar dela, você faz a revisão semanal. A revisão naquele dia 7. Qual que é o dia 7? É o dia que você tem folga. Se você trabalha, se você tem compromisso, no dia que você tem folga, esse dia, meu amigo, é dia de você dar o seu melhor, é o dia de você estudar o dia todo, beleza? Então, você pode fazer essa revisão semanal, caso você não tenha tempo de fazer a revisão de 24 horas. Nessa aba aqui são os horários, que você vai colocar o horário que melhor se adapte para você, tá? Por isso que o cronograma de estudos, ele tem que ser uma ferramenta onde você organiza toda a sua preparação. Então, eu coloquei para você 2 aulas de português, legislação especial, onde tem a lei de execuções penais, que mais vai ser cobrada, inclusive vai ser a questão discursiva que você vai fazer. Eu coloquei 3 encontros, eu dei preferência para aquelas disciplinas que têm mais relevância. Você deve estudar no mínimo 4 horas, porque é reta final, meu amigo. Você tem que utilizar todo o tempo disponível do seu dia para poder estudar. E estudar no máximo o quê? 8 horas líquidas. O que é horas líquidas? Horas efetivamente estudadas. E colocar no máximo 5 matérias. Igor, eu tenho 8 horas líquidas para estudar no dia. Você pode acrescentar ou uma matéria aqui, ou você pode acrescentar nesses horários vagos aqui, alguma matéria que você tenha mais dificuldade, ou alguma matéria que você quer desenvolver mais. Se você estiver indo bem nos seus estudos, o que eu faria? Olha que dica maravilhosa, meu filho. Nesses horários vagos aqui, o que eu faria? Trinca poderosa. Revisão, você pode usar o Anki para fazer essas revisões, ou pegar o seu caderno e fazer revisão. Você deve fazer questões e você deve ler a lei seca, a letra da lei, apenas a lei que cai no seu concurso, nesses horários vagos. Por quê? O seu concurso é voltado para a área policial penal. Então, a banca deu preferência para as questões que envolvem legislação penal, direito processual penal, legislação extravagante. Então, nesse quesito, você vai nos momentos vagos ler a lei seca, procurar entender, porque no dia da sua prova, a banca vai cobrar uma interpretação mais simples da letra de lei, a aplicação da letra de lei num conteúdo específico, onde a banca vai cobrar um nível mais básico dessa interpretação, beleza? Então, a trinca poderosa é, nas horas vagas, fazer questões, fazer revisões no seu caderno ou pelo Anki e estudar, ler a letra de lei, a lei seca. A sua hora-aula pode ser de 50 minutos a 1 hora, a cada 4 horas aula, pausar 30 minutos a 1 hora. Lembrando, concurseiro, que cada matéria que você for estudando, cada hora-aula que você for estudando, deixa ali de 5 a 10 minutinhos para você dar uma respirada. No seu cronograma, você vai ter que ser flexível e constante. Motivação é bom, mas a disciplina é melhor. Agora eu vou te passar um dos segredos da aprovação. Tudo que você for fazer, absolutamente tudo que você for fazer e você for estudar, faça com qualidade. Faça com qualidade. Igor, eu vou entrar na aula de direito penal e eu tenho um pouco de dificuldade. Cara, é melhor você investir um tempinho ali a mais e aprender o conteúdo do que sair atropelando tudo e não aprender nada. Porque no dia da sua prova, a sua banca vai cobrar os detalhes. E é esses detalhes que vão fazer a diferença na sua aprovação. Beleza? Como estudar para a reta final? Qual postura você tem que ir para a reta final? Meu amigo, você vai ter que priorizar o seu material escrito. Lembrando que na data desse
vídeo, você tem em torno de 70 dias para estudar. Então, você vai priorizar o seu material escrito. Não fique perdendo tempo vendo extensas videoaulas. E eu vou ensinar quando que você vai ver a videoaula. Então, foca no seu PDF, foca no seu caderno de revisão e erros, foca na lei seca, principalmente questões, e pode utilizar o Anki. O segundo ponto, e um dos mais importantes para a reta final, é você vai recorrer à sua videoaula apenas para sanar dúvidas em pontos específicos. Não fica agarrado demais na videoaula. Outro segredo aqui, muito concurseiro só gosta de estudar por videoaula. Videoaula é um estudo passivo. Lá na sua prova, ninguém vai mastigar as questões para você. Você vai ter que, ao longo do seu estudo, adquirindo a habilidade de ler, interpretar e resolver, executar aquilo que os exercícios querem de você, entendeu? Então é o seguinte, não fique perdendo tempo vendo videoaula se você domina o conteúdo, se você tem uma base no conteúdo. Igor, mas matemática eu sou péssimo. Vê a videoaula da matemática. Se você é bom em português, pra que você vai ficar vendo videoaula? Lê o seu material escrito, foque no seu material escrito. Você não tem tempo para perder. Ou também você vai recorrer à sua videoaula caso a sua interpretação da aula no geral for ineficiente. Você sentir que você não aprendeu, você resolveu questões, continuou errando, mas não aprendeu. Aí você vai e vê a videoaula. A videoaula, ela é um auxílio, ela não é o ponto principal da sua aula. Fechou? Quem estuda ativo, estuda lendo, estuda escrevendo e principalmente aprendendo. Planejamento da aula. E aqui eu vou trazer algumas estratégias e dicas para você. Se a sua aula envolver lei, legislação, você vai começar estudando a sua aula, lendo a letra da lei, a lei seca, a legislação. Por quê? Porque você vai começar a sua aula introduzindo um assunto. É como se fosse um triângulo invertido. Você introduz o assunto da sua aula de direito e vai desenvolvendo e vai ampliando os conhecimentos. Depois que você leu, estudou, procurou entender a letra da lei, você vai para o seu PDF. E aqui você vai estudar, você vai grifar, você vai fazer algumas anotações e ao mesmo tempo você vai construindo o seu material de revisão, trazendo informações importantes do seu PDF, da letra de lei. Olha que bacana, com as suas palavras, de acordo com a sua interpretação. Veja bem, copiar apenas a letra da lei, copiar o PDF não vai te ajudar. Você copiou a vida inteira na escola e custava aprender. O que você vai fazer no seu material de revisão? Você vai montá-lo em forma de tópico vertical e trazendo a explicação de acordo com sua interpretação. Você vai desenvolvendo a sua interpretação, você vai entendendo o conteúdo e transcrevendo no seu material de revisões. Beleza, Igor? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é resolver questões. Depois que você estudou o seu PDF, a letra de lei, você vem aqui e resolve as suas questões. Resolvi as questões, Igor. De 10 questões que eu resolvi, eu errei em 3. Dessas 3 questões que você errou, você vai voltar no conteúdo e sanar suas dúvidas. Depois que você fez a sua aula, entendeu, fez questões, sanou as dúvidas, você pode ir para a próxima aula. Igor, e essa videoaula aqui, o que ela está fazendo? Olha que interessante que eu coloquei ela em cinza aqui, ó. Por quê? Você só vai utilizar ela, você só vai acionar ela se houver a necessidade, igual eu te ensinei na reta final. Não entendi o conteúdo? Ou eu tô com a dúvida num ponto específico aqui, eu vou lá na aula nessa dúvida e vejo e bora pra frente. Brasil. Igor, e se for uma aula de português ou matemática ou informática? Não tem letra de lei, você não vai ler a lei. Vai começar a partir do seu PDF, conforme eu ensinei, vai construindo o seu material de revisão, topicalizado, como se fosse um minimapa mental, sabe? Coloca o tópico ali, a explicação sucinta e objetiva de acordo com a sua interpretação. Você vai construindo esse material de revisão e depois você vai para as questões. Normal, é a mesma coisa. Tem pessoas, e aqui tá a observação, tem pessoas que têm muita dificuldade em um conteúdo. Tem pessoas que, se ela ler o PDF de matemática, ela não vai conseguir resolver as questões, porque ela tem muita dificuldade
dificuldade. Nesse caso, em matemática ou em outros, se for esse caso seu, você pode fazer o quê? Você vai ler o PDF. Por que, Igor, ler o PDF? Porque você tem que adquirir a habilidade de ler e entender, interpretar o que se pede. Lá na sua prova, ninguém vai te explicar nada. Você vai ler o PDF no início da sua aula e depois vai ver a videoaula. Via videoaula, depois você resolve as questões. Simples assim. Lembrando que você não vai fazer isso com todas as disciplinas, só com aquelas disciplinas que você tem realmente dificuldade. Por quê? Porque você está na reta final. Você não pode ter um estudo muito prolongado, demorado, vendo videoaula de 30, 40 minutos. Agora nós vamos para uma parte importante da sua preparação, o planejamento da revisão. A revisão, ela tem 3 princípios muito importantes, que é o quê? A sua revisão ela tem que ser rápida, objetiva e com qualidade. Não é rápida, atropelada. Lembra quando eu falei do cronograma lá, que você tem que priorizar a qualidade? É rápida, mas com qualidade. É objetiva, é bem focada. Não é vendo toda a aula de novo. E outra regra importante, olha isso aqui, ó. Regra mais importante, não existe revisão sem fazer questões. Grava no seu coração, não existe revisões sem fazer questões. Na sua revisão, você tem que fazer questões. Igor, como é que vai funcionar minha revisão? Se for uma aula que envolve legislação, você vai ver a letra da lei. Se não, você começa do seu PDF. Outro ponto importante aqui, cara, são várias dicas. Se você precisar, ver e rever esse vídeo em toda a sua preparação. Tô com dúvida em alguma coisa? Vou lá no vídeo do Igor, lá no MyLink, vou ver lá o que ele falou, o que ele recomendou. Olha que ponto importante. Se você for um concurseiro iniciante e não tiver muita habilidade de montar um material de revisão bacana, você vai na sua revisão, você pode começar no seu PDF, beleza? Começar. É ler todo o PDF? Não. Você já estudou o PDF a primeira vez. Veja bem, isso aqui é uma revisão. É ir nos tópicos mais importantes da sua aula, nos tópicos mais importantes do PDF. Fechou? E depois você vai construindo esse caderno aqui, né? Anotando mais alguma coisa na sua revisão e estudando o seu caderno, complementando. Vai chegar um momento em que o seu caderno, o seu material de revisão vai estar completo e não vai ter mais necessidade de ficar recorrendo ao PDF. Mas isso é para você que é concurseiro, que já é experiente, beleza? Que já sabe como montar um material de revisão. Porque se você for iniciante, talvez seu material de revisão seja incompleto. Então você pode usar esse recurso que eu estou ensinando. Começar pelo PDF, depois dar uma olhada ali no material de revisão, no seu caderninho de erro, o que você está errando e depois nessa revisão fazer as questões da referida aula. Bizu, você faz as questões que você errou na última aula. Exemplo, se essa aula for uma aula de português e você está fazendo revisão da aula 1 de português, você vai pegar aquelas questões que você errou da aula 1 de português, refazer de novo na sua revisão e agregar mais questões da IBFC, ou se não tiver mais questões da IBFC, só que com o mesmo assunto da aula que você está revisando. Beleza? Tá entendendo? Deixou o like, se inscreveu aí no canal? Vambora continuar. A estratégia de revisão que você vai utilizar são 2 estratégias. Igor, é necessário? É só 70 dias? É melhor você levar os conteúdos que você estudou para a prova com qualidade e você lembrar no dia da prova do que você bater todo o edital e não lembrar dos conteúdos iniciais estudados e dar aquele famoso branco na sua prova. Vem comigo. Então você tem 2 estratégias. A primeira estratégia de revisão é a revisão de 24 horas ou a revisão semanal. A revisão de 24 horas, você só vai fazer ela se você tiver tempo. E eu te dou uma dica. Essa revisão de 24 horas, ela é melhor do que a revisão semanal. Você vai fazer uma ou outra. Mas você vai fazer de 24 horas só se você tiver tempo. A revisão semanal é para aqueles que não têm tempo. Estuda só 4 horas por dia, a vida está corrida, não tem tempo de estudar mais. Para esses concurseiros que não têm esse tempo, não vão fazer essa revisão de 24 horas e vão fazer essa revisão no dia 7 ou o dia coringa, no dia que ela não trabalha, no dia de folga dela. Vai fazer a revisão geral dos conteúdos que ela estudou na semana, entendeu? A revisão semanal funciona assim. Para você que vai fazer a revisão de 24 horas, ela funciona da seguinte
seguinte forma. Exemplo, no dia 1 você estudou essas 4 disciplinas. No dia 2 você vai fazer a revisão dessas 4 disciplinas e depois continuar estudando as outras disciplinas do dia 2. Depois que você estudou as disciplinas do dia 2, quando você estiver no dia 3, você vai começar pela revisão das disciplinas que você estudou no dia anterior e assim sucessivamente. Ou você vai fazer uma ou outra. Essa é a primeira estratégia. E agora vem a estratégia, meu amigo, a estratégia da sua aprovação. Eu falo que essa estratégia é a cereja do bolo. Bebe uma água, toma um café e presta atenção nesse segredo aqui. Essa revisão é a segunda estratégia, não tem nada a ver com as outras. Serve para qualquer disciplina. Você vai aplicar em todas as disciplinas. Um exemplo aqui é de língua portuguesa, para ficar fácil, para você conseguir visualizar. Vamos lá. Você vai estudar a sua aula 1, vai estudar a sua aula 2, vai estudar a sua aula 3, vai estudar a sua aula 4. Na aula 5, antes de você iniciar estudando a aula 5, naquele tempo que você colocou para estudar a aula 5, você vai iniciar fazendo a revisão da aula 1, conforme eu ensinei. E depois vai terminar a aula 5. Na aula 6, antes de você iniciar a aula 6, você vai fazer revisão rápida, objetiva e com qualidade da aula 2. De 10 a 15 minutinhos, fazer algumas questõezinhas, coisa rápida. E vai terminar a sua aula 6. Na sua aula 7, antes de você começar estudando efetivamente a sua aula 7, você vai fazer a revisão da sua aula 3 e terminar a sua aula 7. Na sua aula 8, você vai começar fazendo a revisão da aula 4 e terminar a aula 8. Normalmente, na sua aula 9, você vai fazer a revisão da aula 5, terminar estudando a aula 9 e assim com todas as aulas até terminar os conteúdos de português, os conteúdos de direito penal, todos os conteúdos. E aqui eu vou te mostrar o segredo. Antes de encerrar o conteúdo de língua portuguesa ou qualquer outro conteúdo que você estudou, você irá estudar uma vez, revisar e revisar fazendo questões. Você terá 3 contatos com cada aula. Você não vai dar branco no dia da sua prova. Meu amigo, isso aqui é o ouro. Já se inscreveu de novo nesse canal, meu Deus? Essas 2 estratégias de revisão que vão te levar à sua aprovação. O planejamento final da sua aula com a revisão programada. Eu vou te ensinar. Iniciou a sua aula 5, você vai fazer a revisão da aula 1. A revisão aqui, ó. Fez a revisão conforme eu ensinei? Fiz, Igor. A sua aula é de direito? É. Vou começar lendo a letra da lei. Não é de direito? Não vou ler a letra da lei. Normal, continua a sua aula normal. Beleza, vou construindo o material de revisão. Vou pro PDF. Vou construindo um material de revisão, de erros, fazendo as anotações importantes. Igor, minha aula de matemática, eu sou péssimo de matemática. Beleza, lê o PDF, vai direto para videoaula. Resolve questões com o professor, depois resolve as questões que ele deixou da sua aula, entendeu? As questões a mais envolvendo a sua aula. Sempre é interessante você resolver questões. Não tem segredo, não tem segredo. Foi esse método de aprovação que deu o primeiro lugar para Cassandra, acertando 92% no concurso de agente administrativo. Foi esse método de aprovação que fez o Luciano, o mentorado, tirar uma excelente nota para o concurso de agente penitenciário temporário, concurso que ele não estava se preparando, tirar mais de 80% da prova. E ele vai utilizar esse método também para o concurso da Polícia Penal. São várias aprovações colecionadas pelo método específico de estudo que eu estou passando para você. No próximo vídeo eu vou trazer um cronograma completo de estudos, uma ferramenta que vai te ajudar no seu concurso. Lembra de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo. Vamos junto rumo à sua aprovação. Um forte abraço e que a posse esteja com você.